queridos, estou aqui juntando forças para trazer uma palavra de conforto para os nossos corações, uma palavra para a família Leite. Hoje está fazendo 30 dias que o Senhor levou mãe para casa. Ela retornou ao seu lugar de origem. É melhor falar assim, dói menos. A gente sabe que isso é verdade e é assim que tem que ser dito. Deus levou, foi o Senhor que fez isso. Ele sabe todas as coisas, quem manda é Ele. Ele é soberano, Ele é o Todo-Poderoso e Ele quem determina o dia de nascer e o dia de morrer. Mas eu quero dizer para vocês algo muito especial, algo que ficou estava na minha lembrança, não estava no meu inconsciente, mas era alguma coisa que eu não fazia muito caso, mas que ficou guardado, talvez para essa ocasião, para que eu viesse partilhar, trazer a memória da gente neste dia. Nossa mãe não dispensa comentários, dizer o tanto que ela foi guerreira, o tanto que ela foi batalhadora, o tanto que ela foi forte, aquela mãe exemplar. Todos sabem disso, não só nós filhos dizemos isso, mas todos podem testemunhar isso, a vida dela, uma vida de uma mulher digna, uma mulher de respeito, uma mulher de Deus, uma mulher que no seu pouco entendimento, mas ela demonstrava muita sabedoria, que ela recebia de Deus com certeza, dos seus valores, seus princípios morais, tudo aquilo que ela nos ensinou. E eu lembrei hoje, e eu quero partilhar com vocês, sobre algo que aconteceu na minha vida, que tem tudo a ver com a vida dela, né? Que eu sou parte dela. Uma vez, mãe, eu estava passando por um momento muito difícil. Eu devia ter talvez uns 11, 12 anos. E eu estava passando por crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade que ninguém entendia naquela época o que seria isso. Eu estava amedrontada com pensamentos ruins que me faziam sentir mal, que me fazia sofrer, que me levava a essas angústias. E eu adoecia, não conseguia dormir direito, não tinha vontade de comer, nada era bom para mim. Era algo assim como uma síndrome do pânico, como uma depressão moderada, infantil, né? Que eu era uma criança. Mas isso perpetuou até os 15 anos. E aí, nessa idade, já foi um pouco mais assim, sofrido. O grau foi maior de sofrimento, do que eu senti. E eu lembro que minha mãe, ela me ajudou da forma como ela podia. Ela, na sua pouca sabedoria, como ela tinha, mas ela tinha o bastante, suficiente para me ajudar e para ajudar quem ela pudesse. E ela dizia assim para mim: olhe, depois que eu falava para ela por que eu sentia aquelas coisas, porque eu ficava pensando coisas ruins, eu pensava em morte, eu pensava na morte dela, eu pensava na minha morte, eu pensava nas coisas não darem certo, coisas ruins. E ela dizia assim para mim, nunca me esqueci. Não ficava lembrando, mas isso ficou guardado na minha mente. Muito nítida essa lembrança. Ela dizia: olhe, mude esse pensamento. Pense em coisas boas. Pense em coisas positivas, em coisas que dá certo. Quando eu não tinha nada, quando eu casei, a gente não tinha nada. A gente não tinha casa para morar, a gente não tinha móveis. E eu ficava sonhando. Isso era minha mãe dizendo. Eu ficava sonhando, eu dizia assim: tenho fé em Deus que um dia eu vou ter minha casa. Tenho fé em Deus que um dia eu vou ter uma geladeira. Eu vou ter uma mesa com cadeiras.
Tenho fé em Deus que a gente vai melhorar ainda. Vai ter coisas boas na minha casa. Sonho esse material, sim, mas ela quis me dar um exemplo do que ela não tinha, mas ela tinha vontade de ter. E ela acreditava que Deus podia dar a ela. E ela disse, hoje eu tenho. Tá vendo? Aí Deus, porque eu pensei em coisas boas, Deus me deu aquilo que eu pensei. E assim eu meditei sobre isso, que sem nem entender, a minha mãe, ela estava trabalhando, que os psicólogos chamam de terapia comportamental cognitiva, ou cognitiva comportamental, né? A psicoeducação, onde o profissional leva o paciente a mudar seus pensamentos, a trocar pensamentos ruins por pensamentos bons e ver resultados. Eu fico muito feliz por essa lembrança tão maravilhosa que eu tenho de poder assim, lembrar que minha mãe foi aquela pessoa que, na sua simplicidade, ela ajudou da forma como ela pôde. Ela fez o que ela pôde pelos seus filhos, sempre. E hoje, depois de 30 dias, né, que ela partiu, eu só tenho a agradecer a Deus pelos 52 anos que Ele me concedeu de estar com ela. Pelas lembranças boas, muito boas, que guardamos dela. E eu tenho certeza, eu quero dizer para vocês nesta manhã, que se ela tivesse tido a oportunidade, na última hora, de deixar uma palavra para os seus filhos, ela diria assim para eles: olha, não se aperreiem, sigam em frente a vida de vocês. Tudo que eu quero é ver vocês bem. Continue fazendo como vocês estão fazendo. Sejam unidos. Ajudem uns aos outros. Sejam da mesma forma que vocês são, daquilo tudo que eu ensinei. Vão viver bem. Siga em frente, porque eu não vou porque eu quero. Não era isso que eu queria, mas a gente tem que aceitar a vontade de Deus. Se é Deus que está levando, a gente tem que aceitar. Tudo vai dar certo. Fiquem em paz. Fiquem em paz, fiquem tranquilos. Procure fazer como eu ensinei, como eu fazia, tomar o meu exemplo. É isso. Isso me conforta. Eu tenho certeza que ela diria isso. Ela não queria ver ninguém sofrendo. Ela queria ver as pessoas bem, em paz, se dando bem e com saúde, que a gente possa ter cuidado com a gente mesmo, para que a gente possa continuar a vida, dando tudo certo. Não do mesmo jeito, porque sem ela não vai ficar do mesmo jeito. Mas com a graça de Deus, a gente vai continuar pensando assim, que se ela estivesse vendo, ela ia achar bom, de ver que a gente está bem, de ver que a gente está continuando e que está feliz da maneira como pode, todo mundo com saúde, com a graça de Deus e dando tudo certo. Amém? Vamos continuar confiando no Senhor, que Ele é acima de tudo. Nós amamos a nossa mãe, nosso amor está aqui ainda no nosso coração por Ele, sempre estará. Mas acima de tudo está Deus, que sem Ele a gente não conseguia estar de pé. Tá? Que Deus abençoe cada um. Amém?